Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Dando sequência aí nos nossos vídeos de desenvolvimento em Java, hoje nós vamos aprender a fazer o nosso controller CRUD. Para quem não está acostumado aí com o termo CRUD, significa Create, Read, Update e Delete. Ou seja, as 4 operações básicas que nós estaremos efetuando no banco de dados Postgre aqui nos nossos vídeos. Então nós vamos aprender aí a receber no nosso controller essas 4 requisições, esses 4 tipos de requisições. Para cada um dos tipos de requisição, nós vamos utilizar um método do HTTP diferente. Então, por exemplo, para a gente criar um objeto, nós vamos utilizar o método POST. Para a gente ler as informações de bancos de dados, nós vamos utilizar o método GET. Para a gente atualizar, método PUT, e para deletar informações do banco de dados, nós vamos utilizar o método delete, certo? Lembrando aí que o read, nos nossos exemplos, nós teremos 2 possibilidades. Nós teremos o read, que vai trazer uma lista para a gente de objetos, né? Ou seja, eu trago por exemplo, uma lista de chamados, e eu também tenho o read de um objeto, que é apenas um chamado. Então eu busco apenas um chamado no banco de dados. Então eu tenho o read aí com as 2 possibilidades aqui nos nossos exemplos. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui então. Eu vou abrir o meu NetBeans. Vou abrir também o meu link lá do GitHub. Se você está acompanhando os nossos vídeos aí, você já sabe que nós precisamos fazer o checkout de uma determinada release, né? Então eu vou entrar aqui, ó, eu vou pegar o link do nosso projeto, vou copiar aqui, eu vou clonar dentro do nosso NetBeans da maneira que nós fizemos nos vídeos anteriores aí, certo? Vamos lá, vou utilizar o master, tudo certinho. Certo. Apareceu um erro aqui, pessoal. Se aparecer esse erro para vocês, significa que o diretório padrão ele não está vazio. Ou seja, ficou uma sujeirinha aqui na minha máquina. Eu vou entrar aqui no diretório, eu vou deletar o diretório. Caso ocorra com vocês, vocês podem fazer o mesmo, porque vocês vão clonar o projeto novamente, certo? Então eu vou dar um back aqui, next, e agora eu vou conseguir fazer o clone do projeto. Legal, estou fazendo o clone aí nesse momento, vou mandar abrir o projeto. E aí está o nosso projeto. Como nós vimos nos vídeos anteriores, eu preciso fazer o checkout da última versão. Neste caso aqui, ó, eu não vou precisar porque o master está apontando para a versão do vídeo de hoje. Mas se você ver esse vídeo aí numa data futura, você vai precisar fazer o checkout. Então como é que você faz? Da mesma forma que nós fizemos nos vídeos anteriores. Botão direito, nós vamos lá em Git, aí nós temos a opção Checkout, Checkout Revision. E aí você vem aqui no Select e escolhe a revisão 1.1. Se você estiver vendo mais revisões aí, é porque o vídeo já avançou mais, como nós já comentamos nos vídeos anteriores, tá joia? Então, a versão que nós vamos trabalhar hoje é a versão 1.1. Vamos lá. Já estou aqui com o projeto na versão 1.1. Esse aqui é o controller que nós criamos aí, o nosso primeiro controller que nós criamos no vídeo anterior, na aula anterior, certo? Então hoje nós vamos criar um novo controller para fazer as funções de CRUD, e esse controller aí ele vai ter a responsabilidade de trabalhar para a gente com a entidade do banco de dados, a tabela chamados, legal? Então eu vou criar aqui um novo controller, uma Java Class, vou chamar ela, por exemplo, de chamado controller, certo? Que esse vai ser o controller responsável aí pelos chamados. Lembrando que nós estamos desenvolvendo um sisteminha de helpdesk, né? No nosso exemplo. Então vamos lá. Criei aqui, tem o chamado controller. Se nós lembrarmos aí da aula anterior, nós temos uma classe que é o MyApplication, que ele faz o start para a gente do Jersey. Então lembrando que o caminho para atendimento aí das requisições do Jersey é o /REST. Então nós vamos precisar adicionar este caminho quando nós formos fazer a chamada aí na nossa aplicação. Legal? Então, aqui eu vou adicionar apenas o path, como nós já vimos no vídeo anterior aí
na verdade no controller que nós desenvolvemos na aula anterior. Então o path para esse controller aqui, eu vou colocar chamados, ok? Então vamos lá. O que esse controller vai ter inicialmente, pessoal? Nós vamos ter as 4 operações aí. Então eu vou criar um list chamados, que vai listar para a gente todos os nossos chamados aí do banco de dados. Então ele vai ser um método, certo? Vou criar também um outro método que vai ser o getChamado, que ele vai trazer apenas um objeto do banco de dados para a gente, ok? Vou ter também os métodos básicos aí do banco de dados, que é o create, para criar chamado. Então vou inserir um novo registro no banco de dados, o update, que é para fazer a alteração, e por fim nós vamos ter o delete, para a gente conseguir completar as nossas operações de CRUD. Lembrando que esses dois métodos aqui, o list chamados e o get chamado, eles fazem parte da função de read, né? Então eles vão fazer leitura de informações. Um deles vai trazer apenas um objeto e o outro vai trazer uma lista de objetos. Certo, vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aqui, ó. No método list chamado, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou começar a anotação dele, porque nós já vimos no vídeo anterior, e aí vai ficar mais fácil da gente ir entendendo aí passo a passo. Então, para a gente fazer as operações de read, eu vou utilizar o método get do HTTP, ok? Então, vou utilizar o método get. Também teremos aqui uma outra chamada que vai ser um produces, sempre utilizando aqui o JavaX WSRS, tá ok? Ele vai produzir para a gente um media type, eu errei aqui, pessoal, vou apagar esse import aqui que coloquei de forma incorreta, tá joia? Então, corrigindo aqui, ele vai gerar para a gente um application JSON, certo? Até aí não tem muita novidade, nós vimos no vídeo anterior. E o path deste método vai ser barra. Ou seja, para a gente conseguir alcançar esse método list chamados, nós teremos que ter a URL então, barra rest, barra chamados, certo? E uma barra no final aí para representar o método que é o list chamados. Vou separar aqui os métodos, a gente não confunde. Vamos lá. O método list chamado, então, ele vai ter que ser público, que é para ele ser visível aí através da plataforma do Jersey, né? Ele vai retornar para a gente um list de chamado. Chamado, essa classe ainda não existe. Então, nós vamos precisar criar essa classe para a gente conseguir trabalhar retornando essas informações, ok? Então, o nosso método aí inicialmente do list chamado, ele ficaria dessa maneira. Nós vamos implementar aqui internamente ele assim que nós criarmos a classe chamado. Eu vou importar aqui o list, java-util, ok? E agora falta nós criarmos aí a nossa classe chamado. A classe chamado é a entidade do banco de dados, tá ok? Ela representa a nossa tabela, ela é um bin. Para quem vem de outras linguagens aí ou trabalha com outras linguagens, também conhecido como data object. Em Java nós costumamos chamar isso de bin. Então vamos lá, pessoal, vou copiar aqui para facilitar e eu vou criar um novo package aqui que eu vou chamar do seguinte, ó. De vez de controllers, eu vou chamar de data, que é onde ficarão as classes aí que representarão os bancos de dados para a gente, ok? As tabelas do banco de dados. Criei o package aqui e eu vou criar a classe que é chamado, certo? Está criado aí. Essa classe, então, a ideia dela é que ela seja um bin bem simples. Eu vou criar aqui 4 opções dentro deste bin que serão o ID, o assunto do chamado, a mensagem do chamado, né?
e o status do chamado. Então percebam que o status nós não criamos ainda também. O status ele será um enumerado. Então vamos criar ele aqui também. Vou chamar aqui de status. Perdão, pessoal. Eu mandei criar aqui uma Java Class, na verdade é um Java Enum. E aí a gente vai chamar aqui de status. E aí eu vou criar alguns poucos status aqui para a gente ter como exemplo aí do chamado. Então o chamado ele pode ter o status novo, o status pendente e o status fechado, por exemplo. Esses três status aí inicialmente, para a gente conseguir ter uma ideia aí de funcionamento. No bin, todo bin então nós vamos aí implementar getSets, legal? Vamos implementar também hashcode e equals do campo ID, que é o identificador aí do nosso chamado. E, por fim, nós vamos implementar toString de todos os campos. Ok? Essa parte é Java básico, pessoal. Eu não estou dando muita ênfase, porque nossa ênfase aqui maior é para Java web mesmo, Java EE, né, pessoal? Então, se você não conhece aí, o padrão bin e tudo mais, dá uma pesquisadinha antes. Não deixe de continuar aí a nossa série por causa disso, mas você também terá o nosso código aí no GitHub, ok? Então, salvei aí a entidade chamado. Percebam que eu não anotei ainda com as instruções de JPA, de Hibernate que a gente vai fazer no futuro. Tá apenas um bin simples aqui, né? E aqui eu vou importar esse bin. Pronto. Então, o nosso método só precisa agora retornar uma lista de chamados. Como nós ainda não temos o banco de dados, ainda não chegamos na aula de banco de dados, eu vou gerar alguns chamados aqui manualmente, vou colocar eles numa lista e eu vou retornar isso via REST para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá joia? Então, eu vou copiar o código que eu tenho aqui para facilitar e eu vou explicar ele aqui detalhadamente. Ó. Então, vamos lá. Eu criei aqui o chamado 1, setei o status dele para novo. Deixa eu importar aqui. Legal. Então, ó, chamado 1, assunto 1, mensagem 1, status novo. Chamado 2, assunto 2, mensagem 2, status novo. 3, mesmo padrão aqui. Daí eu crio uma lista de chamados, certo? E adiciono os 3 chamados que nós criamos aqui nessa lista. E por fim, nós retornamos a lista neste método. Percebam, pessoal, que ele está dando um erro aqui para a gente. Está dizendo o seguinte, olha, eu estou usando a notação aqui do tipo diamante. Isso no Java 1.5, 1.6 não era permitido, certo? Então, o nosso projeto não está reconhecendo qual versão do Java que nós estamos utilizando. Então, nós vamos falar para ele qual versão do Java mínimo aí para a gente poder fazer a compilação do projeto, e aí nós não teremos mais esse erro que nós estamos tendo aqui na linha 42. Como é que eu faço então? Eu vou abrir o nosso .xml, que é onde ficam as nossas dependências, e dentro das propriedades do projeto, eu vou adicionar 2 informações aqui. Uma delas é a informação de compilação de código do Maven para usar a versão 1.8 do Java. E o target, que é a aplicação final, também vai utilizar a versão 1.8 do Java. Então, com essas 2 informaçõezinhas aqui, nós estamos falando para o nosso projeto que ele deve utilizar a versão 1.8 do Java como mínimo, tá joia? Então, se nós voltarmos aqui, basta nós importarmos o ArrayList de JavaUtil e nós não teremos mais o erro aí informando que a nossa VM do Java não suporta esse tipo de criação aí dos objetos, né? Então, lembrando ó, que todos os imports que nós estamos utilizando está em cima aqui da classe, ok, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso método list. Nós vamos testá-lo daqui a pouquinho.
E agora nós vamos implementar então o método get. Vou implementar todos os métodos e depois a gente vai fazer a chamada desses métodos aí a critério de teste, né? Para a gente ver se vai funcionar direitinho o nosso controller CRUD. Legal? Então agora nós vamos implementar aí o método get chamado. Ele, por ser um read, utilizará o método get do HTTP. Ele também produzirá um JSON, certo? Então, application JSON. E o path dele vai ser um pouquinho diferente. No método anterior, o path nós deixamos como barra. Ou seja, REST barra chamados, ele trará uma lista de chamados, né? Neste caso aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ó. Eu vou solicitar para ele um ID e vai finalizar com barra. Então, nos testes a gente vai perceber que quando eu passar um ID no final da URL, ele vai usar o método get chamado. E quando eu não passar nenhum ID, ele vai trazer uma lista. Então, como os dois utilizam aí o método get do HTTP, o que vai diferenciar a URL é o path, certo? Então, a gente vai ver isso com mais calma depois, vocês vão entender na hora que a gente rodar o teste aí. O método get, ele também precisa ser public, ele vai retornar um chamado e não uma lista, como nós estamos fazendo no método list, certo? Então, ele vai retornar apenas um chamado. Vamos lá, vou completar aqui. Esse é o nosso método get. Esse ID que nós estamos recebendo, nós precisamos ler ele, como nós fizemos aí no nosso outro controller. Então, como é que a gente faz? Eu vou ler ele através de path. Por quê? Porque eu estou informando ele aqui no path, tá joia? Então, fiz a importação aqui, formatei o código aqui e vamos lá. Inicialmente, para a gente testar, como a gente ainda não está trabalhando com banco de dados, eu vou criar um chamado aqui, quando eu der um get, certo? Vou passar o ID desse chamado para o mesmo objeto que será retornado. Então, quando a gente retornar esse objeto via REST, nós vamos ter aí a informação do ID que nós solicitamos dentro do chamado. Aqui eu vou alterar então assunto e eu vou passar, por exemplo, o ID também, para a gente conseguir ver a variação, tá joia? Status eu não vou mexer por enquanto e vou fazer o return do objeto C1 aqui que representa esse chamado. Esse é o nosso método get, então. Depois a gente vai implementar a leitura de banco de dados. Então, o próximo método que nós vamos criar aí é o create. No método create, então, pessoal, nós vamos utilizar outro método. Nós não vamos utilizar o get, nós vamos utilizar o post. Certo? Então, ele também vai... Aqui vai ter uma diferença, pessoal. Os métodos get, eles produzem o JSON. Os métodos de criação e alteração, eles vão consumir o JSON ao invés de gerar o JSON para a gente. Então, eles vão receber um JSON, certo? Então, ao invés de eu utilizar a anotação @produces, eu vou utilizar a anotação @consumes. E aí eu vou passar aqui qual é o media type que nós vamos enviar. No nosso caso, JSON. Legal? E aí falta apenas o path. O path que eu vou utilizar aí para fazer o create vai ser o próprio barra mesmo. Ok? O método, então, ele também tem que ter a mesma assinatura aí dos outros. A diferença é que nós vamos retornar um response dizendo o seguinte: olha, criei para você o objeto no banco de dados, apenas isso. Ou uma mensagem de erro, caso nós venhamos a ter erro. Depois a gente vai ver como é que fica o tratamento de erro, tá joia? Então, o que ele vai retornar para a gente? Um response, lembrando aí sempre de utilizar o Jersey, né, que é o JavaX WSRS. E aí, para finalizar, nós vamos implementar o nosso método de create. Como nós estamos dizendo a ele que nós vamos consumir um JSON,
nós precisamos receber o objeto aqui. O objeto, então, é o próprio chamado. A classe chamado, então, é o que nós vamos receber aí e vamos fazer a conversão do que chega através de JSON para a classe chamado. Lembrando que nós acabamos de criar a classe chamado aqui como um bin, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, como nós não temos banco de dados ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar as informações que chegaram através do JSON e eu vou printar elas no console. Então, eu estou dando um system out println aqui, passando chamado.toString como parâmetro. Então, ele vai fazer o print desse chamado, das informações desse chamado que chegaram através do JSON, só que já no objeto aqui. Por fim, eu vou dar um return de response, status, e eu vou passar o status OK. O status OK, se nós dermos uma olhadinha na documentação, acho que fica mais fácil até eu dar um Ctrl espaço aqui, e o código OK é o 200 do HTTP. Então, se você está acostumado aí com o padrão de HTTP, o código 200 retorna OK. Significa o OK. Legal? Então, inicialmente, nós vamos apenas printar no console as informações do chamado e futuramente a gente vai implementar a parte do banco de dados. Então, a gente já está recebendo as informações da aplicação cliente e a gente vai fazer esse input, né, das informações no banco de dados. E agora nós vamos passar aqui para a implementação do método update. Como nós utilizamos o post para fazer o create, nós vamos utilizar o put para fazer o update. Tá joia? Então, vamos lá. Vai ser o @put. Aqui eu vou ter também um consumes e eu também vou ter um path. Então, vou copiar aqui para facilitar para a gente. Então, eu só mudei aqui o método, né? Um é post e o outro é put, ok? A assinatura, então, vai ser idêntica, tá joia? Vou até copiar e colar aqui, ó. Eu vou só mudar o nome do método, olha só. Para facilitar a nossa vida. E o método aqui vai se chamar update. Ele também vai receber o chamado, ok? E eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no create, eu vou fazer no update. Vou apenas checar se a informação que está chegando ok, e vou dizer para o browser, olha, recebi a informação e fiz a atualização para você. Vou retornar um código de ok, o código 200. E aí, por fim, nós temos apenas o método delete para a gente fazer a implementação, né? O método delete, ele vai usar aí, então, o delete do HTTP, certo? E o path que nós vamos utilizar para poder fazer o delete, precisa conter aí o ID do chamado que nós queremos apagar neste caso aí, certo? Feito isso então, pessoal, a assinatura do método aqui vai ser a mesma, tá? Vou copiar e vou colar aqui para facilitar. E eu vou alterar o nome aqui do método para delete. Ao invés de eu receber um chamado, aqui tem uma diferença. Eu estou passando o ID aqui pelo path, eu preciso recebê-lo como parâmetro aqui. Então, a gente sabe aí já que é apenas um path para. Nós vamos receber aí ele com o nome de ID. Ele é do tipo long e vai se chamar ID. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou printar aqui no console, deletando ID e vou concatenar o ID para ficar bonitinho. Terminou de deletar, a gente vai dar um código de OK pro browser do nosso cliente. Legal? Então, vou salvar aqui. Percebam que já sumiram todos os erros. Todos os imports aqui estão constando como sendo do Jersey, só para confirmar. Legal? Então, aparentemente aí está tudo certo com o nosso projeto. Nós já podemos rodar o nosso projeto aí para testar. Eu vou fazer um clean aqui para ver se ele vai compilar. Legal, nosso projeto está compilando aí com sucesso. Antes de finalizar, eu vou mudar a versão do nosso POM aqui para 1.2. Então, neste ponto aqui, nós teremos uma nova release, que é a 1.2 da nossa aplicação, certo?
Salvar aqui. E por hoje, pessoal, nós vamos finalizar aqui. Nós vamos testar este nosso novo controller aí no próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo só mostrando para vocês como fazer essas chamadas através do próprio browser. Então, através do próprio browser, nós vamos utilizar uma API REST. Detalhadamente aí no próximo vídeo a gente vai conseguir ver isso, pessoal. Então, agradeço aí. Se você gostou do vídeo, peço que você clique no gostei, que você compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Abraço. Até mais.